Senhor Deus, que a tua graça e misericórdia seja derramada sobre o teu povo que está aqui agora para buscar a tua face. Ó Deus, esse povo que se achega a ti para bendizer o teu santo nome, que em oração clama a ti por uma porta aberta da tua provisão, que com sinceridade se coloca diante de ti para confessar que necessita de uma bênção nesta hora. Ó Deus, não esconda do teu povo a tua face, mas, Pai, revela-te a cada um de nós nessa hora, em nome de Jesus, que as tuas mãos estejam estendidas para nos abençoar, em nome daquele que é a palavra viva, Jesus Cristo, através do qual, do nada, tudo veio a existir. Aleluia! Meu irmão e minha irmã em Cristo, eu sou Edgar de Oliveira e venho aqui trazer mais uma palavra de Deus para você. Deus fala conosco através de sua palavra e Ele nos direciona sempre para o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estamos caminhando através dos Salmos e hoje falaremos sobre o Salmo 10. Você já pode deixar o seu pedido de oração agora mesmo, tá bem? Eu quero orar por você e outras pessoas também orarão por você. Afinal, somos uma rede de oração e intercessão. E orando uns pelos outros, somos fortalecidos por Deus. Portanto, na medida em que você for ouvindo a palavra de Deus, que você fique em espírito de oração também e já comece a falar com Deus. Ele ouve o nosso clamor e nunca despreza a nossa dor. Estamos diante de um Deus amoroso que se compadece de nós e que é o nosso socorro bem presente na tribulação. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva agora, pois todo o nosso conteúdo vai te ajudar a caminhar com Cristo. Aqui você aprende a Bíblia, versículo por versículo, e aprenderá também a história da igreja e desenvolverá uma vida piedosa de oração. Você terá as ferramentas para pôr em prática a palavra de Deus. Isso é o que fará a diferença em sua vida. Amém? Se você é daqueles que simplesmente se aproxima de Deus para pedir, mas não deseja compromisso com Ele, saiba que você é como aqueles da multidão que ninguém nunca mais ouviu falar. Seguia Jesus só para obter seus favores, mas não amava caminhar com Cristo. Ou seja, que não seja assim contigo, viu? Que você possa aprender que não há nada, nenhum bem mais precioso do que estar na presença de Deus, que Ele é o dono, o Senhor de todas as coisas, seu Criador, e quer caminhar contigo de uma forma que a sua vida seja transformada de glória em glória, para louvor da glória desse Deus bendito, que deseja que você seja como uma árvore plantada à corrente dos rios, cuja folhagem sempre verde. Tudo que faz, você prospera quando faz sob a orientação do Senhor. Amém? Então, o desafio é você estar buscando a Deus conosco, com seriedade, e Deus vai mudar a sua vida. Olha, eu vou explicar o Salmo 10 agora. Ele é também um Salmo de Davi. Ele pode ser chamado de o clamor dos oprimidos. Você vai compreender o porquê. Não há, em minha opinião, um salmo que descreva a mente, os modos, as obras, as palavras, os sentimentos e o destino dos ímpios com tanta propriedade, completude e luz como este salmo. Esta é a imagem e representação perfeita da iniquidade. Este salmo é um tipo, forma e descrição do homem que, embora aos seus olhos e diante dos homens, seja mais excelente que o próprio Paulo e Pedro, mas na verdade ele é detestável aos olhos de Deus. Foi o que moveu Agostinho e os que o seguiram a entender que esse era o Salmo do Anticristo. Vocês já ouviram falar disso alguma vez na vida de vocês? Pois é, estamos diante de um salmo que é considerado por muitos estudiosos como o Salmo do Anticristo. A descrição que ele faz da impiedade humana é impressionante. E você pode se perguntar, como nós iremos orar um salmo que traz um retrato da maldade dos ímpios? É muito simples. Devemos clamar para ser exatamente o oposto do que nos é apresentado. Nós aprendemos seguindo o caminho dos justos e evitando o caminho dos pecadores. Esse salmo começa assim: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Aos olhos chorosos do sofredor, você já deve ter passado por muitas ocasiões em que isso aconteceu, não é? A impressão que dá é que o Senhor está parado, inerte, como se Ele calmamente estivesse apenas olhando e não se condoesse com a nossa aflição, com os nossos problemas, com a nossa dor. Não somente isso, mas o Senhor parecia longe do salmista aqui de Davi.
Não mais um socorro bem presente na angústia, conforme o Salmo 46, versículo 1 nos diz. Era mais semelhante a um monte inacessível ao qual ninguém podia escalar. A presença de Deus é a alegria do seu povo, mas a mínima suspeita de sua ausência é extremamente perturbadora. Lembremos sempre que o Senhor está perto de nós. O refinador jamais está longe da boca da fornalha quando o ouro está no fogo. Não é verdade? O Filho de Deus, o Senhor da glória, nosso amado Salvador Jesus Cristo, sempre está andando no meio das chamas quando os seus filhos santos são lançados na fornalha. Aquele que conhece a fragilidade do homem não se admirará nem um pouco quando somos fortemente provados, quando achamos difícil ter de suportar o aparente descaso do Senhor por ele abster-se de operar o nosso livramento. Quando a provação e a deserção ocorrem juntas, estamos em situação tremendamente perigosa. Como Paulo, quando seu navio deu em um lugar onde duas correntes se encontravam. Isso está registrado em Atos 27, versículo 41. Não admira que sejamos como o navio que ficou encalhado, com a parte da frente presa fixamente, permanecendo imóvel, enquanto a parte traseira era despedaçada pela violência das ondas. Quando o nosso sol está eclipsado, fica realmente escuro. Se precisamos de resposta para a pergunta "por que te escondes?", nós a encontraremos no fato de que é uma necessidade, não só para a aprovação, mas também para a avaliação do coração sob a aprovação. Dê uma olhada depois em 1 Pedro 1, versículo 6. Contudo, como isso ocorre se o Senhor está brilhando em nós, ao mesmo tempo que está nos afligindo? Se o pai consola o filho enquanto o corrige, onde estará o proveito do castigo? O rosto sorridente e a vara corretiva não são companheiros adequados. Deus descobre o dorso para que o golpe seja sentido. É a angústia sentida que pode se tornar uma bênção. Se somos levados sempre nos braços de Deus durante todo o curso dos acontecimentos, onde estaria a provação e onde a experiência que as dificuldades visam a nos ensinar? Na verdade, então pense sobre isso. Não é à toa que o Senhor se cala muitas vezes. Não é à toa que o Senhor parece inerte, imóvel. O Senhor nos socorre no tempo exato, mas não nos priva das nossas aflições, dos nossos problemas, porque é exatamente através das provações que nós crescemos, que nós somos provados e que somos aprovados pelo Senhor e nos tornamos obreiros mais preparados para a sua obra. Veja só o que esse salmo continua nos dizendo. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. O pobre é perseguido pelos ímpios, mas eles serão apanhados nas suas próprias ciladas. É o que o texto está nos dizendo. A palavra do Senhor em Apocalipse nos assegura que será terrível o dia em que a Babilônia tiver de beber no cálice de vinho que ela mesma encheu até a borda com o sangue dos santos. A Babilônia representa todo esse sistema corrompido pelo pecado. Porque o ímpio gloria-se do desejo de sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. O coração orgulhoso gera rosto altivo e joelhos duros, não é assim? Você já deve ter encontrado muita gente com o nariz em pé, orgulhosos pelas suas conquistas, achando que são melhores que os outros por aquilo que possuem. Isso é muito interessante. Por mais que haja muitos que conseguem enganar apresentando um rosto de piedade, quando na verdade seus corações estão duros e secos, vazios como um poço cheio de lama, a verdade é que o coração dos orgulhosos gera faces altivas e joelhos duros. É impressionante como o coração está escrito no rosto. Da mesma maneira que o movimento das engrenagens do relógio encontra o registro no mostrador. O rosto de bronze e o coração partido nunca estão juntos. Em Atenas, havia a prática de que os homens deveriam ser processados no escuro para que o rosto não influenciasse os juízes. Olha que coisa interessante. Mas não há sabedoria nessa atitude, pois pelo rosto é retratado o coração. É muito interessante, exatamente isso. O rosto é o retrato do coração.
Então, muito cuidado, meu irmão e minha irmã. O orgulho nos impede de buscar a Deus. Todas as cogitações dos orgulhosos são: não há Deus. Entre as suas palhas não há um grão sequer de trigo. E eu quero te dizer uma coisa: o único lugar onde Deus não está é nos pensamentos do ímpio. Esta é uma acusação condenatória, pois onde o Deus do céu não está, o Deus do inferno está reinando e se enfurecendo. Se Deus não está em nossos pensamentos nos levarão à perdição. O verso 5 nos diz: os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. O ímpio é duro para si mesmo. Ele se afunda em sua própria maldade. Pode reparar. O caminho do inferno é penoso, amados irmãos. Não se enganem. Veja e contemple a pobreza dos ricos. A pobreza de alma, de espírito, o desespero que os cerca pela falta do verdadeiro amor, os problemas constantes que afligem os que têm falta de paz. A paz que o príncipe da paz oferece ao seu povo, este mundo não conhece. Deus cercou o caminho do pecado, e aqueles que insistem em saltar essas cercas acabam caindo entre os espinhos. Não tem como escapar. O ímpio não compreende as coisas de Deus. É mais fácil um porco olhar as estrelas com um telescópio do que o ímpio escutar a palavra de Deus e entender a justiça do Senhor. Na sua insignificância, o ímpio despreza os seus adversários e zomba deles, ameaçando com a dureza de seu coração. Veja só, irmãos, a arrogância dos ímpios descrita no verso seguinte. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Ó insolência decadente, não é verdade? O ímpio deseja tomar o lugar de Deus. Ele chega a se achar onipotente e julga-se privilegiado. Pensa que está acima do bem e do mal. Ele pensa que o seu ninho está nas estrelas e que não há mão que o possa arrancar de lá. Mas lembremos que a casa desse homem está construída na areia, em fundação não mais sólida que as ondas ondulantes do mar. Aquele que é muito seguro de si nunca está seguro. Essa é a ruína dos tolos, que quando eles obtêm sucesso ficam muito grandes, incham-se de arrogância, como se o verão fosse durar para sempre e as flores ficassem floridas perpetuamente. Seja humilde, ó homem. Você é mortal e a sua sorte é mutável. Amém? O rei Davi continua nos dizendo: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Veja, meus irmãos, tenham cuidado com gente dessa laia. Muito cuidado. Não tenha nenhum tipo de negócio com essa gente. Só o mais tolo dos gansos compareceria a uma reunião para ouvir o sermão da raposa, e ninguém mais que o pior dos tolos se põe em sociedade com os patifes. Veja só do que eles são capazes. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Ele desempenha o papel do ladrão de estradas, que em alguma parte deserta do caminho, salta sobre os viajantes que não desconfiam de nada. Sempre há homens maus que ficam à espreita dos santos. Essa é terra de ladrões e assaltantes. Viajemos com todo cuidado, meu irmão e minha irmã, pois todo arbusto esconde um inimigo. Em todos os lugares há armadilhas armadas contra nós e inimigos que têm sede de nosso sangue. Há inimigos em nossa mesa, como também do outro lado do mar. Nunca estamos seguros, exceto quando o Senhor está conosco. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo na sua rede. O quadro fica mais preto, pois esta é a astúcia do leão e do caçador, como também a ação secreta do ladrão. Claro que há homens que se encaixam bem em cada letra dessa descrição. Com observação, perversão, calúnia, sussurro e falso juramento, eles arruinam o caráter dos justos e assassinam os inocentes. Ou com notificações legais, hipotecas, contratos, retenção de mercadorias, até o pagamento de taxas e outros recursos assemelhados, eles apanham os pobres e os puxam na rede. Tomem cuidado, irmãos, pois há outras armadilhas além dessas. Leões famintos se agacham em todo o covil e os caçadores de pássaros
estendem as redes em todo o campo. Que o Senhor nos guarde e defenda-nos de todos os nossos inimigos. A artimanha do inimigo, por vezes, é impressionante. Veja o que o versículo seguinte nos diz. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Como já falei, o leão se abaixa para saltar com mais força e pôr as fortes patas sobre a presa. É assim que os ímpios também fazem. Fiquemos atentos. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Esse homem cruel se consola com a ideia de que Deus é cego ou pelo menos se esquece facilmente. Os homens duvidam da onisciência quando perseguem os santos. Se eles tivessem o senso da presença de Deus conosco, seria impossível se voltarem contra nós. Na realidade, não há maior proteção contra o pecado do que o pensamento constante de que Deus vê e conhece todas as coisas. Agora o salmista nos apresenta aquele que foi oprimido, levantando um clamor para que a justiça de Deus seja feita. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Amados, Deus nunca se esquece dos seus santos. Este versículo é o clamor incessante da igreja, que nunca deixará de clamar até que o Senhor entre na glória para vingar-se de todos os adversários. E agora, os 3 versículos seguintes fazem uma descrição condensada do ímpio e determinam a fonte do mal do seu caráter. Percebemos imediatamente que o propósito é fazer outro apelo urgente ao Senhor para que Ele mostre o seu poder e revele a sua justiça. Quando os ímpios põem em dúvida a justiça de Deus, podemos lhe pedir que lhes ensine coisas terríveis sobre a justiça. Veja só, por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. Se não houvesse inferno para os homens, deveria haver um para os que questionam a justiça da sua existência. Preste bastante atenção, eu vou repetir. Se não houvesse inferno para os homens, deveria haver um para os que questionam a justiça da sua existência. Deus vê todas as coisas e tem poder para castigar os inimigos. Ninguém se esconde da supervisão divina e ninguém foge da justiça divina. A injúria libertina receberá o sofrimento terrível e os que abrigam despeito herdarão a tristeza. Os pobres se entregam completamente às mãos do Senhor, submetendo o seu julgamento ao esclarecimento divino e a sua vontade à supremacia divina. Eles descansam certos de que Deus ordenará todas as coisas para o melhor. O Senhor é o auxílio do órfão. Deus é o pai de todos os órfãos. Quando o pai terreno dorme debaixo do gramado, o pai celeste sorri em cima. Por um meio ou outro, as crianças órfãs são alimentadas. Deus permite que os tiranos se levantem como cercas de espinhos para proteger a igreja da intrusão de hipócritas. Tales de Mileto, um dos sábios da Grécia, ao ser perguntado qual era a maior raridade do mundo, segundo a sua opinião, ele respondeu: ver um tirano viver até ficar velho. É interessante notar que muitos grandes opressores foram alcançados por alguma maldição e passaram por sofrimentos terríveis, e eles reconheceram a justiça divina a qual desacataram anteriormente. Veja como o Senhor quebra não só o braço, mas o pescoço dos opressores orgulhosos. Os homens que não foram justos nem misericordiosos com os santos receberão a mais plena justiça e nenhum grão de misericórdia. O salmo termina com um cântico de ação de graças ao grande e eterno Rei, porque ele atendeu o desejo do seu povo humilde e oprimido, defendeu o órfão e castigou o incrédulo que pisoteava os seus pobres e aflitos filhos. Aprendamos que estamos diante de Deus, certos de sermos bem-sucedidos se levarmos a nossa reclamação ao Rei dos Reis. Diante do seu trono, os direitos serão defendidos e as injustiças reparadas. O seu governo não ignora os interesses dos necessitados, nem tolera a opressão dos poderosos. Veja só como esse salmo termina. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles.
para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, não prossiga mais em usar da violência. Grande Deus, entregamos-nos às tuas mãos. A ti confiamos mais uma vez a tua igreja. Levanta-te, Senhor, e que o homem da terra, a criatura de um dia, seja quebrada perante a majestade do teu poder. Vem, Senhor Jesus, e glorifica o teu povo. Amém e amém. Agora eu quero orar por você. Você que foi humilhado por um ato cruel de impiedade e que tem sofrido injustiças. Você que tem passado por situações em que tudo parece desmoronar à sua volta. Você que se sente angustiado porque homens maus têm se levantado e prevalecido contra a sua vida. Você que tem passado dificuldades e até mesmo necessidades por se manter fiel a Cristo e evitar caminhar com os maus dissidentes e ser alvo de chacotas e desprezo. Você não precisa temer aqueles que não temem a Deus. Você deve temer apenas a Deus e procurar ser fiel em toda e qualquer ocasião. Lembre-se das palavras desse salmo. O destino dos ímpios será terrível caso não se arrependam de seus pecados. Mas Deus está nos dizendo que Ele é o nosso Senhor, o Senhor do seu povo. Ele é a nossa rocha e salvação. Ele é o nosso escudo e proteção. Ele é o nosso socorro e a nossa justiça. Como eu costumo dizer, em breve você vai registrar o seu testemunho aqui nos comentários para a glória de Deus e para a alegria de seus irmãos em Cristo. Senhor Deus, venha socorrer o teu filho e tua filha que tem passado por momentos de aflição causados pelas injustiças, perseguições de homens impenitentes, de gente que não conhece a ti e não tem temor algum a ti. Que as ciladas que eles maquinaram sejam suas próprias ciladas. Que sejamos muito diferentes destes homens, que tenhamos prazer em oferecer ao nosso próximo tudo que de ti temos recebido de maneira tão generosa. Tu és o nosso Deus. Nosso prazer é estar em tua presença e em ti estamos seguros e não seremos abalados mesmo diante das aflições e perseguições. Fortaleça-nos, Senhor. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos humildes. Estamos certos de que o Senhor jamais se esquece dos teus filhos, ó Pai, mas precisamos da tua força nesse momento para que venhamos a resistir a todas as investidas dos nossos adversários. Tu és o nosso auxílio. O Senhor é Rei eterno que fará com que todos os teus inimigos sejam derrotados. Agradecemos a ti, porque o Senhor ouve os desejos dos mansos e confortas os seus corações. Teus ouvidos, ó Deus, estão sempre abertos para ouvir o clamor dos teus filhos. O Senhor fará justiça ao órfão e ao oprimido e fará cessar a violência para sempre. Ó Deus, o teu povo clama a ti nessa hora. O teu povo se coloca diante de ti nessa hora. Dá-nos as tuas bênçãos, ó Pai, para que haja alegria em nossos corações. Usa-nos como teus instrumentos para que os ímpios sejam tocados pela verdade, para que os poderosos sejam humilhados e reconheçam que existe um Deus que rege todo o universo e que fará justiça. Ó Deus, a tua palavra nos assegura a vitória do teu povo. Os ricos, que normalmente são tão bajulados e que frequentemente se engordam com a carne e o sangue dos pobres, sofrerão o peso do teu braço forte. Sabemos que o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo, pois tu és o dono de todo o ouro, de todas as riquezas do universo. Mas a tua palavra é bem clara ao dizer que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e geralmente muitos acabam servindo ao dinheiro, a mamon. Deus, é impressionante como os avarentos são raramente disciplinados pelos líderes que os bajulam. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Livra-nos deste mal. Mas muitos se esquecem, Pai, de que exatamente por amarem ao dinheiro e quererem ficar bem com os ricos, acabam se perdendo. Que este não seja o nosso mal. Quanto engano, Pai! Quanto engano! Mas o Senhor se compadece dos pobres, pois teu amado Filho, nosso Salvador, sendo o Senhor da glória, o dono de tudo, se humilhou, assumindo a forma de homem, fazendo-se pobre para nos mostrar as riquezas insondáveis da sua graça. Deus maravilhoso, eu clamo a ti que neste momento
Ó Senhor, se manifeste de forma especial em nosso meio. Eu peço humildemente que o Senhor visite a casa de cada pessoa que te busca agora, que está aqui, Pai, orando, pedindo ao Senhor por um milagre. Essa pessoa que se encontra em oração por acreditar que o Senhor ouve as orações feitas com sinceridade. Deus, que a tua mão esteja estendida para abençoar esse irmão e esta irmã que ora para que o milagre aconteça. Senhor, as lutas são grandes, mas o Senhor é Deus de milagres, de maravilhas, que tem dado vitórias ao teu povo ao longo da história. O Senhor abençoa o teu povo e nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, e cremos que o Senhor nos guia muitas vezes através dos vales, mas nunca deixa de nos guiar. Ajuda-nos a enxergar o teu agir em nosso meio e a considerar que nunca estamos sós. Que a tua luz resplandeça nos corações dos teus filhos nesta hora e que o Senhor toque cada coração para que haja paz nos lares, direcionamento no proceder, que haja um renovo espiritual e que o teu Espírito Santo venha transformar a forma como muitos têm vivido diante de ti. Que o Senhor conceda a bênção que cada um aqui necessita, Senhor Deus. Que o Senhor repreenda o devorador que continuamente tem atacado os seus filhos. Que o Senhor conceda a vitória do teu povo sobre os inimigos que se levantam e tentam frustrar os teus planos em suas vidas. Que o Senhor desperte os que dormem e traga arrependimento e novo nascimento aos que estão perdidos, aos que se encontram dominados pelo pecado, envoltos em toda sorte de armadilhas. Pai, ó Senhor Deus, armadilhas preparadas pelo inimigo para tornar suas vidas infrutíferas. Senhor meu Deus, por favor, despedaça as barreiras que impedem homens e mulheres de caminhar na tua presença. Que todo espírito de confusão, espírito de discórdia, todo espírito que serve ao reino das trevas seja expulso da presença desses irmãos que oram a ti agora. Sejam expulsos de suas famílias e que o Senhor resplandeça a tua luz nas trevas que muitos têm vivido, para que haja salvação neste dia. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos que clama aqui, Pai, por ti nessa hora. Que a tua mão esteja aberta para derramar tuas bênçãos. Que teu braço forte esteja estendido para dar a vitória de que cada um necessita nessa hora. E que todos os que estão clamando a ti encontrem a paz que somente em tua presença pode ser desfrutada. Ó Deus, paz que o mundo não conhece. Paz que ninguém pode nos dar senão o Senhor. Ó Deus, pedimos a ti que o Senhor cure os que se encontram nos hospitais ou que estão, Pai, com alguma doença. Enfermos, Pai, em seus lares, prostrados, Pai, sem coragem, Pai, de caminhar, de trabalhar. Que haja cura para os males do corpo e da alma e que o teu nome seja glorificado em suas vidas. Ó Deus, tudo é possível para ti. Clamamos a ti por todos os pedidos que foram feitos aqui em nossa rede de oração e intercessão. Que o Senhor entre com a tua provisão e responda a cada oração com graça e com poder. Louvamos a ti e te agradecemos em nome do teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Amém. Deus seja louvado, amados irmãos. Deus está aqui em nosso meio. Deus tem nos visitado. E aquele que se achega a Ele com sinceridade e singeleza de coração é alvo das bênçãos especiais de Deus. Amém? Que assim seja contigo. Que as eternas misericórdias do Senhor estejam sobre cada um de vocês, agindo com poder e com graça. Que Deus continue falando aos seus corações. Deixe o seu pedido de oração, pois eu quero orar por você e outros orarão também. Não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com pelo menos 7 pessoas. Que isso seja um hábito na sua vida, em nome de Jesus. Isso pode salvar vidas, tá? Certamente Deus vai usar você para salvar vidas. Permita que Deus chegue a outras pessoas através de você. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, tá? Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.